como a gente fala sempre, o que acontece na Terra em termos de ufologia não está apenas acontecendo na Terra. Esses seres que estão aqui fazendo essas aparições, se mostrando, abduzindo pessoas, essas mesmas raças, que muitas trabalham em conjunto, elas estão, conforme as imagens da NASA, de outras missões, que aí não tem nada a ver com Marte, elas estão espalhadas por todo o sistema solar. A gente vai mostrar nesse evento, por exemplo, imagens de UFOs gigantescos em meio ao sistema de anéis e satélites ou luas de Saturno. Né? E isso também, podendo mostrar o link da coisa. Porque é muito fácil, qualquer pessoa, se você botar aí no Google, UFOs fotografados pela NASA, vai aparecer uma cacetada de coisa. Tá? A maioria é erro de interpretação. Às vezes é só um problema no sistema lente. Digital. Às vezes é um raio cósmico em fotos noturnas, né? Por exemplo, dessa câmera, que atingiu o sistema digital da câmera. Mas existem outros casos que não. Agora, se você apresenta uma foto dessa e não dá referência para que a pessoa possa verificar e acessar esse material, isso não tem importância nenhuma. Né? Então, esse é um trabalho que a gente faz já agora há décadas, né? Só que agora está dando resultados mais impressionantes. Por quê? Porque agora não só a gente está trabalhando com espaçonaves na órbita de Marte, como também com rovers na superfície marciana e naves em outros pontos do sistema solar, com uma tecnologia muito mais avançada, que aí reflete na própria qualidade do material fotográfico também, né? Então, essa é uma das áreas que o meu trabalho começou a vamos dizer assim, aparecer, né? Principalmente de 2000 para cá, né? Entendi. Primeira pergunta que eu ia te fazer, acho que até deve ter alguma coisa a ver com o que o pessoal tá falando aqui. Tem muita gente falando do dia 24 e tal, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Certo. Mas qual a ligação da ufologia com a espiritualidade? Perfeito. Olha, quando o meu trabalho dentro da ufologia, desde o início, ele foi conhecido, é claro, por aquilo que eu mostrava. Então eu era tido como uma pessoa, até por alguns, como se fosse um materialista. Né? Sim. E agora, a partir de determinadas experiências dentro da área dos contatos, do processo de abdução, que eu comecei a investigar, principalmente após o ano 2000, eu comecei a ter contato com informações, em meio ao estudo desses casos objetivos de pessoas sérias que estavam tendo essas experiências, que mostravam que havia realmente uma conexão dentro das motivações desses seres, de alguma dessas raças, para nos contatarem, que envolvia uma interação com esse aspecto multidimensional do universo, de cada um de nós, e que a gente, a grosso modo, rotula isso dentro de determinados aspectos, como espiritualidade. Né? Vou até citar o Wagner, por exemplo, aqui. O Wagner, ele fala, ele vai estar nesse evento, por quê? Porque ele admite e defende a ideia, por exemplo, que esses seres, como qualquer um de nós, conseguem sair dos seus corpos físicos e se materializarem apenas nesse outro nível. Então, dentro dessa perspectiva, esses seres fazem isso como nós fazemos. Então, por exemplo, como qualquer um de nós dorme, ou somos retirados fisicamente do nosso... A projeciologia, né? A projeciologia, né? Você interage com esses seres. E esses seres, é importante que a gente cite, que eles atuam em diferentes faixas da realidade. Eles se valem para chegar aqui de uma espécie de uma dimensão paralela, que nós chamamos até na ficção de hiperespaço, onde a velocidade numérica da luz seria muito maior do que os 300 mil quilômetros por segundo do nosso contínuo espaço-tempo. Agora, eles, como qualquer um de nós, e qualquer ser nesse universo, é formado. Nós somos formados por vários corpos. Então, quando você... Tá querendo sair do pote. Tá certo. Tá querendo pra ele te ver. Quando você passa por esse tipo de experiência, você começa a perceber uma outra realidade. Vou dar citar um caso objetivo. Né? Eu, como outras pessoas que trabalhavam na área da abdução, no início, depois da virada do milênio, a gente costumava sempre dizer o seguinte, que os contatos com esses seres, porque ninguém, isso eu posso afirmar aqui agora, ninguém vai ser
procurado pelos chamados greys ou cinzas, né? Que é a tipologia mais conhecida, comum, além daqueles que têm a forma humana, é claro, tá? Vai ser abduzido pela primeira vez na idade que eu estou, ou mesmo que vocês estão. Porque a investigação do processo de abdução revela, via trabalho com hipnoses regressivas, que qualquer pessoa que tenha uma experiência de contato com esses seres, por exemplo, na faixa adulta, de idade adulta, na verdade as regressões e as hipnoses feitas por especialistas nessa área revelam o quê? Que esse tipo de pessoa, ou essas pessoas, já vinham tendo contato com esses seres desde a infância, desde os 5 a 7 anos. Eu mesmo levei gente para fazer regressão, para investigar caso, por exemplo, da atualidade, dentro do qual a pessoa tinha, por exemplo, 50 anos de idade, e ela começa a falar igual uma criança de 5, 7 anos de idade, pedindo para que tirasse aquela luz de cima dela, porque a pessoa revive, não é uma memória, não é uma espécie de lembrança, a pessoa revive o momento na sua totalidade. Como se estivesse acontecendo. Tipo, chamam de hipnose forense, acho que é alguma coisa tá? assim. Então, ou seja, isso é só um exemplo. Então a gente falava sempre que os contatos começavam entre os 5 ou 7 anos, por quê? Porque em todas essas regressões, quando havia essa possibilidade, aparentemente não acontecia nada, na maioria dos casos, antes de 5 anos. Só que isso eram os contatos físicos. Aí você perguntou da conexão com a espiritualidade, que é por isso que eu estou contando isso agora. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter contato com pessoas que tinham filhos, que tinham filhas, né? Que a própria família já era contatada por esses mesmos seres, de aspecto humano no comando, e tendo os greys como os cinzas como força abraçal nesse processo de contato e abdução. Só que essas crianças, elas tinham contato com algo antes dos 5 anos de idade, mas que não aparecia como um contato físico, tipo a nave com uma luz em cima, né? Em que essas crianças comunicavam com alguém que só elas viam, com 3 anos de idade, com 3, 4 anos de idade. E aí a investigação foi se aprofundando e a gente descobriu que nessa faixa etária, essas crianças estavam tendo contato, na verdade, com os chamados greys, cinzas, mas fora do corpo físico, tanto esses seres quanto as crianças. Os dois projetados. Os dois projetados, né? Agora, eu tive a chance de acabar vivendo uma história dessa dentro de casa com a minha filha. Aí foi, entre aspas, fatal. Se você puder contar pra gente. Né? Eu tinha acabado de me separar da mãe dela, da minha ex-mulher, mas morávamos no mesmo condomínio, lá na região da Serra da Beleza, que é uma área riquíssima em aparições de UFOs, que a gente está retomando a investigação agora. Ô, bem, sim. Né? Tá, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Um certo dia, a mãe dela liga para mim e fala, olha, aconteceu uma coisa meio assustadora com a nossa filha, ela acordou no meio da madrugada, sentada... Isso faz quantos anos? Hã? Isso faz quantos anos? Ela tinha... Hoje ela está com 25 anos. Faz 20 anos. E ela tinha 3 anos e 3 meses, aproximadamente. 17, 18 anos. Né? Tá? E aí o que aconteceu? Ela chegou, a mãe, né, e disse, olha, ela sentou, olhos abertos, começou a se comunicar com alguém que só ela via, né? Parecia muito assustada, né? E a mãe ficou até com medo de intervir, né? Não sabia se aquilo era um processo de sonambulismo, de alguma coisa, né? Tá? E aí, segundo a mãe, simplesmente os olhinhos dela se fecharam, em determinado momento ela se voltou para trás, deitou, no dia seguinte dormiu, não falou nada. Aí, de repente, passam-se uns 3, 4 dias, acontece a segunda vez. Só que também com a mãe me relatou, só que aí ela me disse, ó, mesmo processo, na madrugada, se comunicava, aí ela disse mais além. Ela disse que além dessa aparente comunicação e visualização de algo que só ela percebia, era como se ela estivesse sendo tocada fisicamente, sem esse fisicamente estar perceptível, né? Mas como se estivesse sendo tocada. E aí, como a minha filha dormia com a mãe em determinados dias e dormia na minha casa, também no mesmo condomínio, em outros, acabou que quando a terceira vez que esse processo aconteceu, aí foi comigo. Aí eu fui testemunha. Aí ela já estava muito mais tranquila.
E eu me comuniquei logo em seguida, essa terceira vez, com uma amiga que hoje mora em Portugal, a psicóloga Gilda Moura, que trabalha especificamente nessa área de abdução com regressão. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal de Portugal que assiste bastante a gente. Legal, tem muita gente sim, que acompanha o trabalho nosso aqui no Brasil mesmo também. E aí o que aconteceu? Ela me disse, olha, isso que está acontecendo com a sua filha, eu não acho nem estranho que esteja acontecendo com vocês. Ela conhecia também minha ex-mulher, né? Por quê? Porque uma das coisas que a gente descobriu é que o processo de contato ele é familiar, geneticamente falando. Se você, Felipe, sabendo ou não, já foi abduzido, porque a maioria das pessoas não sabe que passou por esse processo. Não sabe, não tem a memória disso. A maioria não tem. Porque isso acontece às vezes justamente na projeciologia. Não é uma defesa para que você não... É um bloqueio? É um bloqueio que serve durante a maior parte da vida como uma defesa para você não ter um choque, de repente, antes do momento de começar a entender a coisa. Quando... Um trauma. Né? Será que alguém... Aí o que aconteceu? Ela me disse, olha, isso que está acontecendo com a sua filha, tem vários nomes dentro da área da psicologia, da psiquiatria até, mas principalmente dentro da área da psicologia, mas são rótulos, ninguém sabe na verdade o que é isso. Mas ela disse, na minha opinião, isso tem a ver com a experiência de contato familiar, né? Que depois... o que eu ia dizer, para completar, é o seguinte, para não ficar capenga essa parte da história, é o seguinte, que se você passa por esse processo, sabendo ou não sabendo, os seus pais já passavam, também sabendo ou não, os avós e os seus filhos ou filhas vão passar. Por quê? Porque, hereditário? Agora, por que existe esse aspecto genético? Eu chamo de famílias ou linhagens humanas. Porque dentro desse contato, isso também tem a ver com a espiritualidade, aquilo que a gente entende por espiritualidade num sentido maior. Parte desse processo de abdução, a maior parcela dele, tem a ver com uma interferência genética feita em cima da humanidade com o objetivo de desbloqueio das nossas capacidades paranormais, mediúnicas, etc, etc. Que esses seres dizem que nós já tivemos no passado e perdemos devido a uma série de problemas, que aí seria só uma palestra sobre isso. Então, se uma determinada família, por exemplo, a sua, Felipe, é alvo desse tipo de, vamos chamar de experimento, não adianta eles terem interferido na sua mãe ou no seu pai, no seu avô ou na sua avó, tá? E não interferir em você e nos seus possíveis filhos, porque senão o processo para, porque cada geração que está nascendo, dentro dessa experiência de contato, nasce com maior capacidade ou abertura para essas realidades superiores, começando pelas capacidades paranormais que podem se manifestar numa área ou outra, dentro do aspecto da mediunidade, daí por diante. Então, o que acontece? Voltando para o caso da minha filha, né, onde isso interage. A Gilda chegou para mim, essa psicóloga amiga, e disse, olha, não faça nada, não interfira, apenas observe, também a sua ex-mulher da mesma forma, não deixe ela ser influenciada por nada do seu trabalho, tipo, ela não via fotografia de UFO, não via nada, a gente não... E não pergunte... 3 anos. Né? 3 anos. E aí ela me disse o seguinte, que isso foi surpreendente, né? Ela me disse, isso está acontecendo principalmente entre os 3 e 5 anos, essa fase de experiência, de contato com algo que não se sabe o que é. Né? Podia até não ser nada, né? Na verdade, né? Falando objetivamente. A gente tem que sempre ter essa perspectiva, porque em alguns casos... a gente parte primeiro do nada. Né? A gente começa, né? Senão a coisa não é assim que se leva a sério a coisa. Mas o fato. Aí ela disse o seguinte, esse tipo de coisa está acontecendo principalmente com as crianças entre os 3 e 5 anos, quando vai chegando perto dos 5 vai sumindo esse tipo de experiência, né? E depois surge a fase que a gente aí já pesquisa com hipnose regressiva, que é a parte física. O que houve de fato lá. Aí os meses foram se passando, a minha filha continuou a ter aquele processo, só que aí não era algo traumático para ela não se ressentia de nada. Ela acostumou. Né? Até o dia que foram 2 dias que foram fundamentais para poder identificar e fechar a coisa. Usando a minha filha, num bom sentido, para entender o restante de casos que eu estava investigando. Num dia ela chegou
para mim, ao acordar, sem eu falar nada, ele falou o seguinte: papai, apesar de tudo, eles não parecem maus. Falou assim: apesar de tudo, eles não parecem maus. Eu não perguntei quem, para começar. Ouvi, eu falei: legal. Tá, ok. Tá? Aí, quando a coisa estava quase terminando, aos 5 anos, o que acontece? A minha mãe tinha se mudado para a Conservatória, que é a localidade que fica uma das que fica na base da Serra da Beleza, nessa área de incidência, tá? E então eu levei nesse dia a minha filha na casa da avó, e eu tinha um programa de rádio que eu fazia semanalmente, eu acho que era às quintas-feiras também, na parte da tarde, lá na rádio local dessa região, em que eu falava desses assuntos, é claro. E eu tinha levado naqueles dias o CD da trilha sonora daquela série televisiva Arquivo X para a rádio, e depois tinha trazido, e em vez de levar para casa, deixei em cima da mesa de jantar da sala da minha mãe. Esquecido. Aquele CD tinha na capa dele a figura de 3 greys, um maiorzinho e 2 menores do lado. Aquilo ficou esquecido ali na véspera. Aí, quando a minha filha, trazida por mim, entrou na sala da casa da minha mãe, ela passou perto da mesa, eu senti que ela... bambiou ali. Parou ali para olhar, aí foi olhar de perto, aí chegou para mim, ela que nunca tinha visto nada sobre igreja, né? Ela chegou, apontou e para mim, aquelas 3 figuras, e falou: papai, esses são os meus amiguinhos que aparecem nos meus sonhos. Aí, quando eu publiquei essa história a primeira vez no meu 4º livro, que aí é o livro que toca, um dos 2 livros que toca nesse aspecto da conexão com a espiritualidade, que é UFOS, Espiritualidade e Reencarnação, tá? Na época, não era a época da internet ainda estabelecida, o livro é de 2004, né? O que aconteceu? Eu recebi cartas de leitores e leitoras do livro pelo Brasil afora, dizendo que seus filhos passavam pelo mesmo processo que a minha filha eu estava descrevendo, e as pessoas não sabiam entender. Tinha gente que falava que a criança tinha que ser levada para um centro espírita porque estava obsediada. Caso psiquiátrico. Tinha esse estudo, né? Mas aí as pessoas começaram a se encontrar e perceber naquele tipo de referência que eu fiz, as coincidências, que podia ser a mesma coisa, né?